Cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje falarei sobre a marca da besta. E logo de início aqui já quero dar ênfase na importância da gente pensar a respeito disso, porque quem receber essa marca decretará sua condenação, porque é o sinal que mostra que essa pessoa estará totalmente submissa à ação do anticristo. A marca da besta é um dos assuntos mais debatidos do livro do Apocalipse, talvez com o maior número de teorias sobre o que será essa marca. Mas o fato é que não sabemos o que ela será. Hoje, o que podemos fazer é analisar aquilo que é dito sobre ela, suas características e estar ciente que quando ela for imposta a todo mundo, nós tenhamos entendimento que aquilo é de fato um ato de rejeição a Deus e adoração ao anticristo. Vamos ver o que a palavra diz? Em Apocalipse 13, 14 a 18. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aqui está falando da ação do falso profeta. Ele fará grandes coisas no mundo, onde todos ficarão admirados com tudo aquilo que ele vai fazer. E diz que ele fará uma imagem à besta, para que todos o adorem. Foi-lhe dado poder para dar vida à imagem, para que ele fale, e que seja morto todo aquele que não adorar a imagem. Essa visão, sendo bem realista, não tem como saber exatamente o que significa, até que se cumpra, tendo em vista que o livro do Apocalipse descreve os acontecimentos de uma forma simbólica. Não podemos entender que o falso profeta vai criar uma espécie de escultura e dar vida a ela, e ela vai falar com as pessoas. Isto é até meio fantasioso, místico. Não creio que será dessa forma. Acredito que seja mais realista a gente entender que uma forma de adoração será estabelecida pelo falso profeta, que levarão as pessoas a adorarem a besta, a se submeterem à besta, ao anticristo. Então, talvez o criar essa imagem de adoração seja criar algo aparente, um ideal, por exemplo, um propósito a ser seguido. E o fato de ter uma voz é que este propósito realmente impactará as pessoas, tem influência nas pessoas. Elas acreditam naquilo que está sendo oferecido. E quem não aceitar aquilo que está sendo proposto será perseguido e até morto. Será considerado um rebelde, terrorista, preconceituoso, enfim, todo aquele que se opor a render adoração sofrerá as consequências por amor a Cristo. E isso não é necessariamente algo ruim, porque são nessas horas que Deus age em nosso favor. Ainda que não sejamos libertos fisicamente daquilo que iremos enfrentar, Deus nos fortalece e reafirma sua salvação em nós. E isso é o mais importante de tudo. Então, não sabemos que imagem é essa que será criada. Tudo o que for dito sobre ela hoje é especulação e teoria.
Até uma delas pode se confirmar no futuro, mas no momento o que mais precisamos é pedir para que Deus abra os nossos olhos a todo momento, para que quando isso acontecer, a gente tenha o entendimento que aquilo é contra a vontade de Deus e que nós não podemos nos submeter àquilo. Daí lemos os versículos, talvez os mais conhecidos do livro do Apocalipse, onde é dito que um sinal, uma marca será criada e colocada na mão direita ou na testa das pessoas, e todos serão obrigados a colocar essa marca, tanto rico como pobres, grandes e pequenos e por aí vai. E quem não tiver esse sinal não poderá comprar nem vender. Somente aqueles que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome, poderá fazer isso. Quando vemos isso, que todas as pessoas do mundo inteiro vão se submeter a um tipo de sinal ou marca, pessoas de culturas diferentes, religiões diferentes e tudo mais, até parece algo impossível de acontecer até a vinda da pandemia do Covid-19. É interessante observar que no mundo inteiro as pessoas começaram a usar máscara. Vimos tanto o presidente dos Estados Unidos como uma pessoa lá no meio da África também usando máscara. Todos se submetendo ao decreto de saúde, do dever de usar máscara. O mesmo acontece com a vacina. Hoje, sem a vacina, ninguém mais viaja. Em vários países da Europa, por exemplo, você não pode entrar em restaurantes ou em qualquer outro lugar. Até dependendo do local onde você trabalha, sem a vacina, você seria impedido de trabalhar. Eu mesmo, em alguns trabalhos que realizei, tive que levar o comprovante de vacinação. Sem ele, eu seria impedido de trabalhar. Estes decretos de saúde que vieram com a Covid-19 mostram muito bem o que será a marca da besta. Será uma forma de decreto mundial que vai atingir todas as pessoas. Mesmo sendo completamente diferentes, estarão unidas em um mesmo ideal. A faixa de Gaza lança bomba em Israel, uns contra o outro, mas em ambos as pessoas usaram máscara e foram vacinados. O sinal da besta será algo semelhante a isso, mas de uma forma muito mais envolvente e obrigatória. O que vimos no Covid é apenas uma pequena amostra do que vem pela frente. Desde que eu ouvi pela primeira vez sobre a marca da besta, sempre ela foi apresentada como um código de barras que seria tatuado na testa ou na mão, e depois, com a modernidade, seria o chip. Essa é a ideia mais popular que existe hoje. Um chip sendo implantado na nossa mão ou na testa, e ela servirá como um cartão de crédito. E apenas por ele que conseguiremos fazer nossas compras. É como se fossem os cartões à distância que existem hoje. E quem não tiver esse chip não poderá comprar nem vender. Não vai ter mais dinheiro para fazer isso. Quando nós lemos todo o Apocalipse 13, onde fala do levantar do falso profeta, ele restaurando o prestígio da besta, ou melhor, abrindo o caminho para o anticristo, ele criando uma imagem de adoração à besta, em seguida estabelecendo essa marca, este sinal, vemos que tudo isto está ligado a uma forma de adoração ao anticristo, uma forma de se render ao anticristo, se desviando ou rejeitando a Deus. Então a marca da besta, ela até pode ser um chip, mas não será apenas um avanço tecnológico. Por exemplo, o chip já existe e milhares de pessoas já têm ele implantado. Significa que elas estão condenadas porque já receberam essa marca, que seria a marca da besta? Claro que não. Isto é um avanço tecnológico, como tantos outros que temos visto acontecer e tende a aumentar com a vinda do 5G. Então, não devemos focar nosso entendimento
que o cumprimento dessa palavra seja um chip apenas porque ele se encaixa no sentido de não poder comprar nem vender. A marca da besta tem a ver com adoração, tem a ver com rejeitar a lei de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Se o chip vier com este propósito, não devemos receber o chip, porque ele de alguma forma vai contradizer a nossa fé em Jesus Cristo. Caso contrário, se existir esse avanço na tecnologia e a gente colocar o chip que em nada fere a nossa fé, em nada contradiz a palavra de Deus, não precisamos ter medo disso. Existe uma outra teoria que diz que a marca da besta não é algo visível. Este sinal na testa simbolizaria a aceitação ao anticristo. Seria a nossa mente, a nossa razão, nosso entendimento aceitando o anticristo. E já o sinal na mão seria o trabalhar, seria a obra das nossas mãos, nossas atitudes, nossas ações, fazer as coisas que são impostas pelo anticristo. Pode ser algo nesse sentido? Pode, porque da mesma forma que a palavra diz que nós temos sido selados por Deus por meio do Espírito Santo, o anticristo e falso profeta também selará os seus, aqueles que estarão condenados, que nunca aceitaram a Cristo em suas vidas. Mas isso, a princípio, são teorias, e por isso temos que estar atento a tudo aquilo que está acontecendo. Não devemos acreditar que tudo é a marca da besta, mas ao mesmo tempo não podemos subestimar as coisas que vimos, simplesmente porque elas estão acontecendo de uma forma diferente do que a gente acreditava que seria. Precisamos estar vigilantes e atentos a tudo e buscar a orientação de Deus sobre tudo o que está acontecendo. E porque esta passagem sobre a marca da besta tem tantas teorias ou especulações? No versículo 18 é dito que aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e seu número é 666. Nessa revelação, Deus diz que é possível a gente identificar a marca da besta e, por consequência, identificar a besta, porque diz que é só calcular o número dele, que é o número de um homem, e o número é 666. Esse número dá margem a um monte de interpretações. Já associaram este número a Hitler, ao www da internet, ao símbolo do Google, onde o círculo com as diferentes cores formam o 666. Vários presidentes dos Estados Unidos já foram associados com ele, que para somar o número de homem é só converter as letras dos nomes em numeral romano, daí com isso é possível somar o nome, e fazendo isso, o nome de um monte de gente já deu 666. Além de associar os símbolos e os nomes com 666, também entende-se que o 666 seria uma representação do agir humano, sem a presença de Deus. Como isso seria? O número 7 aparece várias vezes na Bíblia e ele significa a perfeição da obra de Deus. Já o número 6 representa a obra humana, considerando que Deus criou o homem no sexto dia. Então, seria uma representação do homem se colocando no lugar de Deus, querendo tirar Deus da história. Então, este número não seria algo literal, mas simbólico, representando a vontade do homem acima de Deus e sendo algo pela ação humana e que não é perfeita. Então, 666 significaria o número de imperfeição, contrário do que é o 7, que representa a perfeição de toda a obra de Deus. Além de calcular o nome de alguém, também é possível calcular o nome do título ou cargo de alguém. Por exemplo, Vicarius Filii Dei, que é o título que é dado ao Papa, que significa no lugar do Filho de Deus.
Quando calculamos este nome, coloquei aqui na tela, aparece 666. Então perceba que são várias teorias. Muitas vezes, olhando para tudo isso, as pessoas podem desanimar e até desacreditar das revelações do Apocalipse, dizendo que é impossível de entender e cada um acredita no que quiser e não tem como saber o que é verdadeiro ou não. É fato que, até que a marca da besta seja imposta a todos nós e ela será implantada, o que nós temos são teorias, mas não podemos desanimar por causa disso, e muito menos não se interessar por isso ou desacreditar disso. Muito pelo contrário, justamente por a gente não saber ao certo o que vai ser, temos que saber o que a Bíblia diz, o que vai acontecer, para que a gente esteja atento. Neste versículo que lemos agora, é dito que aqui há sabedoria. Quem tem entendimento, calcule. Em outras palavras, existe sabedoria nessas palavras. Então, quando as coisas acontecerem, e elas vão acontecer, é possível a gente entender que aquilo se trata do que a palavra diz. Até porque Deus não vai nos abandonar no momento mais importante das nossas vidas. Porque no capítulo 14, que nós iremos ver no próximo vídeo, se Deus quiser, que quem adorar a besta, a sua imagem e receber o seu sinal, vai sofrer a ira de Deus e que serão condenados, não serão salvos. Então essa imagem e sinal da besta será algo muito evidente a todos nós. Vai ser contra a palavra de Deus de uma forma muito clara. Mas a gente só vai saber disso se a gente estiver com Deus e se a gente conhecer a palavra de Deus. Porque sem saber nada sobre o que vai acontecer, como nós podemos nos preparar? No capítulo 14, é dito que quem perseverar na fé e nos mandamentos de Jesus são os que serão salvos. Neste momento, eu quero encorajar vocês nessas palavras. Permaneçam firmes na fé e nos mandamentos de Deus. Muitas vezes dizemos que acreditamos em Deus, em Jesus, mas nossa vida mostra outra coisa. Nossas atitudes mostram que, na verdade, não temos fé. Não colocamos Deus à frente de tudo em nossa vida de uma forma verdadeira e prática. Na verdade, agimos sempre com a nossa própria convicção, com o nosso próprio achismo. Dizemos que colocamos as coisas na mão de Deus, mas na verdade nos agarramos a tudo e fazemos tudo conforme a nossa vontade. E só lembramos de Deus quando as coisas dão errado e dizemos que não adianta nada ter fé, que nada acontece do jeito que a gente quer. Deus procura por verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que o colocam à frente de tudo e que creem na sua palavra, creem na salvação e na vida eterna, que desejem acima de tudo herdar o reino de Deus e tem prazer em cumprir os mandamentos de Deus. Permanece firme nos propósitos do Senhor, ainda que isso pareça loucura aos olhos das outras pessoas, porque seguir os mandamentos de Deus é amar o próximo, é se importar com o próximo de uma forma verdadeira, se empenhar em ajudar, mas não para ser visto ou por obrigação, mas sim por amor a Cristo. E para que, de alguma forma, com o nosso testemunho, as pessoas vejam e venham a glorificar a Deus. Deus vai honrar a nossa perseverança em sempre colocar Ele acima de tudo, honrar o nome dEle em nossas atitudes, sermos testemunhas do seu amor, levar o amor de Cristo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Para encerrar esse vídeo, uma pergunta. As pessoas que estão ao seu redor, que veem a sua vida,
elas têm sido impactadas pelo amor de Cristo que flui em você? Não que você tenha que fazer algo para isso acontecer, mas a presença de Deus é viva dentro de você e te inspira em tudo que você faz. A palavra diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. O que está saindo da sua boca? É o amor de Deus que te move ou as coisas deste mundo? Pense nisso, não deixe de assistir o próximo vídeo. Eu espero que Deus abençoe sua vida e nos dê entendimento sobre tudo, porque afinal tudo passa. Apenas a palavra de Deus permanece para sempre e é nela que temos que confiar. Deus seja com você. Amém?